Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Você piscou e já apareceu mais um vídeo por aqui. E hoje eu vou falar das leituras que me fizeram gostar de ler. Aquelas leituras que eu li quando eu era criança, ou na minha adolescência, e até mesmo agora, adulto, que me fizeram gostar de ler, porque na minha opinião não são só leituras que você fez quando criança que te tornam um leitor. Todos os dias você tem a oportunidade de sentir um pouco daquilo que você sentiu quando você era criança, quando você teve seu primeiro contato com a leitura. Hoje em dia, nos diversos livros que eu leio, eu tenho essa sensação de caraca, eu gosto muito de ler, é por isso que eu gosto de ler, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Os livros que me tornaram leitor, que me fizeram gostar de ler ao longo do tempo. Lembrando daqueles recadinhos básicos, se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo também as suas leituras que tornaram você o leitor que é hoje. Lembrando também que todos os livros que eu comentar durante o vídeo terão um link de compra aqui na descrição, e comprando através do link é uma ótima forma de ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. O primeiro e o principal de todos, com certeza o pioneiro dessa lista, é As Crônicas de Nárnia. Mais precisamente, O Sobrinho do Mago, que foi o livro que eu li quando eu tinha ali em torno dos meus 10, 12 anos de idade. Provavelmente sem esse livro eu não estaria aqui falando com vocês, não teria me tornado leitor e com certeza não teria buscado outros livros que me fizessem sentir a mesma sensação que eu senti quando eu li As Crônicas de Nárnia. Na época que eu li isso aqui eu estava no ensino fundamental da escola e foi um livro obrigatório, né? A professora dividiu entre os alunos da classe as crônicas, né? E felizmente eu fiquei com a primeira crônica, O Sobrinho do Mago, que dá todo o início do universo de Nárnia, né? Provavelmente se eu tivesse pego outra crônica, né, uma que estivesse no meio do livro, por exemplo, eu não me apegaria tanto ao livro, né? Porque a primeira crônica vem te contextualizando de toda a criação desse mundo, como ele é formado. Ali você tem dois protagonistas que eu me lembre, crianças, e que inevitavelmente rolou ali uma identificação por minha parte. Eu lembro de passar a tarde toda lendo isso aqui. Foi o primeiro livro que me gerou aquela sensação de em qualquer lugar que eu estivesse, eu estava pensando no livro, eu estava pensando em voltar a ler, o que será que ia acontecer após aquela cena que eu tinha acabado de ler. E às vezes eu fazia isso até propositalmente, né? Eu parava de ler o livro em uma parte muito boa, para quando eu estivesse fazendo outra coisa eu ficar pensando no livro e ficar ansioso para voltar para a história. Isso aqui com certeza mudou a minha vida de leitor. Seguindo na ordem cronológica das leituras que me fizeram gostar de ler, vem Harry Potter. Harry Potter que veio logo em seguida das Crônicas de Nárnia, porque eu fiquei obcecado por aquela sensação que eu tive quando eu li as Crônicas de Nárnia. E com Harry Potter não foi diferente, né? Eu acho que todo leitor conhece essa história ou entrou na leitura também por meio de Harry Potter. Eu acho que poucas pessoas que leram Harry Potter depois de adultos, aí, depois dos 25, vão entender o que é a sensação de ler o Harry Potter quando se é criança, né? A J.K. Rowling aqui traz no livro muitas sensações que são ampliadas pela imaginação de quando a gente é criança. Então ler Harry Potter ali ainda quando criança com certeza foi uma grande influência para o leitor que eu iria me tornar no futuro, né? Eu passei muito tempo lendo Harry Potter, até porque era 7 livros e eu não tinha um ritmo de leitura muito avançado, nem hoje eu tenho, né? Então eu demorei um pouco para ler Harry Potter e por muito tempo falei de Harry Potter, fiquei obcecado por Harry Potter. Todo mundo que leu Harry Potter ali na adolescência, criança, ficou obcecado pela essa história e não tem como falar mal disso aqui. Logo em seguida tem um livro que eu li na minha adolescência. Esse não é tão famoso quanto os outros que apareceram aqui, mas com certeza é um dos livros que me fez gostar imensamente e sentir prazer na leitura, né? Que foi O Temor do Sábio. Esse aqui é o segundo livro das Crônicas do Matador do Rei. O primeiro livro é igualmente apaixonante, igualmente imersivo. É um livro aí que eu sempre indico para os adolescentes que estão entrando aí no mundo da leitura. Eu acho que a fantasia em si é uma ótima forma de entrar no mundo da leitura, porque ele te coloca em um mundo completamente diferente do seu. É sair daquela realidade que ele está vivendo. O adolescente nunca está satisfeito com a sua própria realidade. Então conhecer novos mundos fantasiosos sempre é uma coisa muito boa ali para essa fase. Porque eu li isso aqui, o que me cativou muito foi que o personagem é um personagem muito humano. Ele erra, ele acerta,
ele passa por perrengues, o que normalmente não aconteceria em uma história de fantasia comum, né? O personagem ele passaria por certos problemas, algumas batalhas, mas no final daria tudo certo para ele. Isso não acontece aqui em Temor do Sábio, O Nome do Vento, porque aqui o protagonista ele passa por muitos problemas. Às vezes a gente acha que ele não vai conseguir sair daquele problema, às vezes ele não consegue, ele se dá mal, ele erra muitas vezes em algumas coisas que você torce muito para dar certo, e o livro acaba te frustrando nessa expectativa. Isso eu encarei como uma coisa muito positiva no livro. Eu gostei de ter um livro de fantasia mais real, mais puxado para uma coisa realista. O final em si do personagem, eu não sei o que aconteceu, porque o Patrick Rothfuss, o autor dessa obra aqui, deixou a gente órfão, né? Essa série de livros era para ser 3 livros, mas acabou sendo só 2, e a gente ficou aí na espera do terceiro que nunca veio. Saindo um pouco da adolescência, indo para a fase adulta, ali nos 17 para os 18 anos, eu comecei a me encantar com o universo do Stephen King. E o livro que eu mais gostei até hoje do Stephen King foi O Novembro de 63, que foi um dos primeiros livros do King que eu li e que eu amei absurdamente, que me fez buscar mais livros do Stephen King. Até hoje nenhum livro superou esse aqui, porque aqui o Stephen King aborda um tema que eu sou apaixonado, que é o tempo, né? Aqui o protagonista consegue voltar no tempo e consegue fazer modificações que vão mudar a realidade do mundo em que ele vive, né? Do presente. Para quem nunca leu Stephen King, pode ser um problema esse livro, porque assim como quase todos os livros dele, ele é bem prolixo nesse livro, mas como eu amo a escrita do Stephen King, isso aqui não foi problema para mim. Eu até gostei, porque eu permaneci mais tempo nessa história, consegui me aprofundar mais aos personagens, me apaixonar por todos eles, torci por eles. Apenas o final aqui que não me agradou, assim como a maioria dos finais do King nunca me agrada. Na minha opinião, parece que o King não sabe fazer finais, mas o livro como um todo é espetacular. E agora, passando para a fase adulta, já gostando muito de ler, também continuou tendo outros livros que me fizeram gostar de ler. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando um pouco o nosso gosto, vai ficando mais reflexivo. Por ficar mais reflexivo, eu comecei a buscar leituras que me fizessem refletir. E em busca dessas leituras, eu encontrei Flores para Algernon. Quando eu li Flores para Algernon, acho que uma chave virou e eu comecei a gostar muito mais das leituras reflexivas do que das leituras de fantasia, por exemplo. Na minha cabeça começou a fazer muito mais sentido refletir sobre a minha vida nos livros do que entrar no mundo fantasioso para sair da minha realidade. Então mudou nesse quesito, e eu acho que esse é um livro perfeito para isso. Flores para Algernon te faz refletir muito sobre a pessoa que você foi, sobre a pessoa que você quer se tornar. Aborda vários temas pesados, porém muito importantes. Flores para Algernon vai contar a história de um homem que tem deficiência mental e que não consegue entender muito bem as coisas ao redor dele, e surge uma proposta para esse homem de fazer uma cirurgia que mudaria sua inteligência, né? Que tornaria ele inteligente. E ele aceita essa proposta e se torna cobaia desse projeto, e com o tempo ele vai se tornando cada vez mais inteligente, percebendo à sua volta coisas que antes ele não percebia. Um exemplo é que quando ele não tinha percepção correta das coisas, ele achava que as pessoas estavam brincando com ele, né? Rindo com ele. Mas na verdade, depois da cirurgia aí, quando ele consegue discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ele percebe que as pessoas estavam rindo dele, não rindo com ele. Então são coisas desse tipo que vão ser abordadas aqui em Flores para Algernon. Sempre que uma pessoa me pede uma recomendação de livro nessa pegada aí, entrando para umas leituras mais reflexivas, eu indico Flores para Algernon. Mesmo que a pessoa não leia frequentemente, seja um completo iniciante na leitura, vai desfrutar de uma forma incrível esse livro, porque ele aborda temas que vão tocar todas as pessoas. É um livro fenomenal. Leiam Flores para Algernon. E seguindo nessa pegada reflexiva, foi inevitável que eu entrasse no mundo dos clássicos. E eu lembro que na época que eu comecei a me interessar pela literatura clássica, vi algumas listas de melhores livros para começar a ler os clássicos, e nela sempre tinha A Morte de Ivan Ilitch. Para essa fase tão reflexiva foi perfeito para mim. A Morte de Ivan Ilitch te faz refletir tanto que você acaba até tendo uma crise existencial. Você acaba percebendo coisas que você nunca percebeu, te faz ter um olhar diferenciado
para a morte em si, para as pessoas que te cercam. Aqui a gente vai conhecer a história de Ivan Ilitch, na verdade o final da história dele, porque a gente já começa o livro com o Ivan Ilitch no leito de morte, né? Ele já está muito mal, e o livro todo vai seguir contando os pensamentos aí do Ivan durante esse processo que ele passa moribundo ali no leito de morte, pensando em tudo que ele viveu, em tudo que ele está vivendo, em como as pessoas desapegam de outras pessoas rápido, como as pessoas substituem outras pessoas muito rapidamente. É um livro muito reflexivo e com certeza era o que eu estava buscando na época que eu estava começando a ler os clássicos. Foi com certeza uma porta de entrada incrível, e eu recomendo para todo mundo que quer entrar no mundo dos clássicos que comece por A Morte de Ivan Ilitch. É um livro pesado, é curtinho, mas é pesado, mas vale a pena para entrar nesse mundo da literatura clássica. A próxima leitura, diferentemente dos outros, eu fiz recentemente, que foi Os Meninos da Rua Paulo. Esse livro é simplesmente a definição desse vídeo, o porquê que eu gosto de ler. Esse livro aqui eu li em um momento difícil da minha vida e ele conseguiu tornar aquele momento difícil em algo bom. E a literatura tem muito disso, né, de tornar momentos difíceis em momentos especiais. O que me pegou muito nesse livro é que o Ferenc Moliner vai contar a história de um grupo de garotos que tem suas brincadeiras fixas, como jogar bolinha de gude. Eles atribuem funções entre si, por exemplo, capitão, tenente, entre outros, e essas brincadeiras aconteciam muito na minha infância, então teve muito da questão da identificação nesse livro. Muitas vezes durante a leitura eu era pego pela sensação de nostalgia imensa, assim, por lembrar das brincadeiras da minha infância. O pessoal da nossa geração que pegou essas brincadeiras de rua, essas amizades que eram construídas, vão se identificar imensamente com esse livro, tirando que o final desse livro é um dos finais mais tristes que eu já li na minha vida inteira, e eu sou daquele tipo que quando o livro é bom, o livro é triste, e eu gostei muito desse final aqui, querendo ou não. E o último livro da lista, e não menos importante, é O Hobbit. Esse aqui foi mais um dos livros que me provou que mesmo depois de adulto a gente pode se encantar por leituras novamente. Aqui o Tolkien vai contar a história do Bilbo, um hobbit que decide se aventurar pelo mundo afora, e o Tolkien conta essa história de uma forma muito leve, diferentemente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que é uma narrativa mais pesada, mais adulta. Aqui o Tolkien vai contar a história como se fosse para uma criança, o que na real faz muito sentido, né? Porque eu li em algum lugar que o Tolkien escreveu essas histórias aqui para os seus filhos e no final das contas acabou publicando e se tornando um sucesso. Esse livro eu recomendo para aquelas pessoas que pararam de ler por algum motivo em determinado momento da sua vida e querem retomar o hábito da leitura. Esse livro aqui é perfeito para isso. Então foi isso, pessoal. Esses foram os livros que me fizeram gostar de ler ao longo do tempo. Cada livro dessa lista tem um lugar especial no meu coração. Eu acho que todo leitor tem esses livros. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quais livros tornaram vocês os leitores que são hoje. Eu vou adorar ver a lista de vocês. No mais é isso, pessoal. Tchau, tchau.